Então, hoje, a nossa formação da educação especial, no dia 1º de dezembro, né, de 2021, refinando o olhar para adequação curricular e apoio à aprendizagem. Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Sertãozinho. Os nossos combinados, né, para desativar o microfone, mantenham o foco, registrem tudo o que puderem, desativando as câmeras, né, e pedimos o cuidado para não desabilitar a gravação. A dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, a supervisora de ensino do Núcleo Pedagógico, a Maria Paula Ferreira, e o nosso diretor de Núcleo Pedagógico e PCNP de Matemática, Heretiano Rodrigues Correia. A dirigente encontra-se numa demanda e enviou um abraço a todos e nos deseja uma ótima formação. A Maria Paula também está em São Paulo, né, atendendo a uma convocação, e também deseja um bom dia a todos. A nossa epígrafe de hoje é: preciso saber viver e se adequar às situações que a vida lhe oferece. Ninguém nasce para perder ou sofrer nesta vida. Nascemos para lutar, aprender, cair, levantar e vencer. Verônica Medeiros. Os objetivos identificar os conceitos de adaptação, adequação e flexibilização curricular e revisitar o anexo 3, registro de adaptação curricular. Eu convido o PCNP de Arte para a leitura de fruição, o Josué. Seja muito bem-vindo e desde já agradeço a sua disponibilidade e contribuição. Bom dia Maria, bom dia a todos. É um prazer estar aqui esta manhã hoje para a gente realizar a leitura de fruição. Eu creio que todos já têm em mente, né, o porquê da leitura de fruição. E hoje, então, eu vou fazer uma leitura que se chama O Cachorrinho Sem Valor. Diante da atraente vitrine de uma loja de animais, um menino perguntou ao dono o preço dos filhotes que estavam à venda. Entre R$500 e R$1.000, respondeu o dono da loja. O menino puxou uns trocados do bolso e disse: eu só tenho R$100. Mesmo assim, eu posso ver um dos filhotes? O dono da loja sorriu e chamou Pandora, uma cachorra que veio correndo seguida de 5 puras bolinhas de pelo. Um dos cachorrinhos vinha mais atrás, mancando de forma visível. Imediatamente, o menino apontou para aquele cachorrinho e perguntou: o que há com ele? O dono da loja explicou que, ao examiná-lo, o veterinário tinha descoberto que ele sofria nos quadris e que não teria cura e sempre mancaria e andaria devagar daquele jeito para toda a vida. O menino sorriu, se animou e disse: esse é o cachorrinho que eu quero comprar. É o cachorrinho que eu quero para mim. Não, você não vai querer comprar esse cachorro. Ele é cheio de problemas, ponderou o dono da loja. Se realmente você quiser ficar com ele, eu posso te doar, sei lá, te dar de presente. Creio que ninguém vai querer comprar um cachorrinho assim. O menino ficou transtornado. Olhou bem para o dono da loja, apontou o dedo no ar e disse: eu não quero que você me dê este cachorrinho só por causa de sua deficiência física. Ele vale tanto quanto os outros, e eu vou pagar por ele.
Eu lhe darei R$ 100 agora e irei pagando R$ 100, R$ 50 por mês até completar o preço total. O dono da loja insistiu. Não é possível, menino, que você queira mesmo comprar esse cachorro. Ele nunca vai poder correr, pular e brincar de fato com você e com outros cachorrinhos. Então, neste momento, o menino se abaixou, levantou o tecido da calça e mostrou para o dono da loja sua perna mecânica e disse: Bom, eu também não corro e ainda tenho muita dificuldade para andar. Acredito que o cachorrinho vai precisar de alguém que entenda e compreenda tudo isso. O dono da loja, nesse momento, sorriu e abraçou o menino com os olhos. E assim foi, pois o vento que por aqui passou, para outros cantos, esse texto levou. Bom dia a todos. Muito obrigada, Josué, pela leitura de fruição. Então, agora eu vou iniciar, né? E eu inicio falando que o professor da sala de recursos é uma peça fundamental. Ele é importante na escola, que muito pode contribuir para os alunos, público-alvo da educação especial. É importante para a escola, na vida desses alunos. Então, a parceria com vocês, né, profissionais da sala de recursos, tem assim, que fazem parte da escola, né, e que estão aí realmente para contribuir para que a inclusão aconteça. Então, é um trabalho incessante, é um trabalho de formiguinha, mas que já teve muitos avanços até hoje. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, né, que vocês são valorosos e muito importantes, pois o aluno, né, ele chega à escola, então o aluno é da escola, ele é de todos. Então, essa parceria de vocês, eu deixo aqui a real importância. E hoje eu irei falar mais um pouco sobre a adequação curricular e o quanto é importante, né, essa parceria do professor da sala de recursos com o professor da sala regular, né? O quanto é importante para que os alunos realmente consigam aprender. Pode passar, por favor. E é sempre válido relembrar, né? Vamos lembrar da terminologia que não se deve utilizar necessidades especiais, portador ou pessoa portadora, aluno ou pessoa especial e deficiente, né? Quando a gente ainda encontra, né, nos documentos mais antigos, portador, e muitas pessoas ainda têm esta dúvida, né? Porque portador é quem carrega uma bagagem, né? Um carregador. Então, a pessoa, ela tem uma deficiência, né? E ela não a carrega, ela tem. E a expressão adequada é pessoa com deficiência, né? E suas variações. Homem com deficiência, mulher com deficiência, jovem com deficiência, pessoa com deficiência visual, auditiva, intelectual e quem tem autismo, né? E com transtorno do espectro autista e etc. Pode passar. E o nosso eixo central é a deficiência intelectual, a sua definição, a deficiência intelectual e o currículo, e o documento orientador, né, da flexibilização curricular para os estudantes público-alvo da educação especial, a flexibilização, adequação e adaptação, e o registro da adaptação curricular.
Então, nós temos aí, né, uma foto de um aluno com a deficiência intelectual. Ele tem a dificuldade de aprendizagem, os distúrbios de aprendizagem, os transtornos, né, mentais. Pode passar. Eu coloquei a deficiência intelectual porque é o público, né, alvo que as salas de recursos mais atendem, né, nas escolas. Então, a deficiência intelectual, essas pessoas que a possuem, os alunos, eles apresentam um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, como a comunicação, o cuidado pessoal, as habilidades sociais, a utilização dos recursos da comunidade, a saúde e segurança, as habilidades acadêmicas, o lazer e o trabalho. Pode passar. Então, as considerações importantes para trabalhar com esses estudantes, né, é estimular a competência leitora e escrita, a coordenação visomotora, funções cognitivas, a autonomia e o respeito à diversidade. E a especificidade, né? Cada estudante, ele tem um jeito próprio de aprender. Então, isso é algo importante que nós temos que conhecer o nosso aluno, né? Igual vocês fazem nas salas de recursos, né? Através da entrevista do pai. Aí depois vocês fazem as avaliações, né? Então, cada estudante, ele tem o seu jeito de aprender. E cada um tem a sua especificidade, a sua necessidade. Então, através disso é que nós podemos auxiliar esse aluno para melhor aprender. E o tempo de aprender, né? Cada estudante, ele possui seu próprio tempo de aprender, os seus limites, sua capacidade atencional, é tudo que podemos atender, né, este aluno, desde que a gente o conheça. E os métodos interventivos, né, que após a avaliação diagnóstica, as atividades devem se pautar nas habilidades que serão desenvolvidas. Pode passar, por favor. E aí o currículo, ele é o mesmo para todos os estudantes, né? Porém, com adequações, as adaptações e flexibilizações, que de acordo com a sua especificidade, é que eu vou verificar qual que é a melhor forma do meu aluno aprender. Então, eu vou, depois de tudo isso, eu vou conhecendo o meu aluno, né? Vendo o que é que ele é capaz de fazer, aquilo que ele pode desenvolver e o professor podendo, neste auxílio, ver como este aluno terá o seu desenvolvimento. Pode passar. Então, considerando que o currículo é o mesmo para todos os estudantes, mas que para atender o público-alvo, né, da educação especial, são necessárias adequações e flexibilizações de acordo com a necessidade. E aí eu faço, né, essa pergunta:
Qual a diferença entre adequação, adaptação e flexibilização? Alguém gostaria de falar? Pode passar, por favor. Então, o currículo, ele não deve ser modificado, e sim flexibilizado para as diversas condições que possam surgir dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, o currículo flexibilizado, ele não é um currículo diferente. Nele, o professor ele propõe atividades que contemplem as especificidades desse estudante. Então, quando um aluno precisa fazer uma atividade num formato diferente do restante da turma, isso se chama flexibilizar, né? O aluno é capaz de aprender, mas que para que ele aprenda todos os dias, o professor ele vai precisar de estratégias, né? Então, é nisso que nós temos que pensar, nesta flexibilização também. Pode passar. Então, essa flexibilização, para quem que é? Para todos os estudantes, né? Não importa se ele tem alguma deficiência ou não, né? Então, a prática do professor, embasada em recursos, técnicas e ambientes diversificados. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar e passar também para o professor da sala regular é conhecer o meu aluno, né? Qual a potencialidade dele? Aí eu tenho que pensar como que ele aprende, quais os recursos, né, que eu irei utilizar para que ele compreenda determinado assunto, né? Porque flexibilizar é atender cada aluno na sua individualidade, né? Aprender no seu tempo, da melhor maneira para ele, conforme suas características e também o interesse. Por isso a necessidade de conhecê-lo. Pode passar. E adequação, para quem, né? São para os alunos que se beneficiam da aprendizagem, mas que ainda necessitam de ajustes específicos do currículo comum para efetivá-la. Então, adequar, né? É ajustar, é adaptar, amoldar, né? Então, fazer esse ajustamento para que ele aprenda. Então, se eu vou ver, né, o meu currículo, eu vou pensar no meu aluno, né, qual é a melhor maneira que ele possa aprender. Pode passar. E a adaptação, né? Para quem que é a adaptação? Alunos com deficiência grave que não obtiveram avanços pedagógicos, mesmo utilizando a flexibilização e a adequação curriculares, né? Então, vamos pensar na adaptação, vamos dar um acesso, né, a um sistema educacional que já está pré-definido e vamos priorizar o determinados objetivos, né? Então, existe um currículo pré-definido que todos terão que aprender dentro do ano letivo, né? E para ser avaliado, o aluno é comparado com os outros alunos do currículo. Então, são ajustes, né, que eu vou fazer nesse currículo para responder às necessidades de cada aluno. E assim, eu vou favorecendo as condições que são necessárias a ele para que efetive o máximo possível de aprendizagem. Lembrando que cada um tem o seu tempo, né?
Então, nós temos que pensar, né, muito nisto. Pode passar. Então, nós temos aí o documento orientador, né, sobre a flexibilização, que nele contém muitas informações sobre isso, né, que foi disponibilizado para nós. Pode passar. Aí eu trouxe uma parte da Resolução 68 de 2017, né, que no artigo 3º, que ele diz que são considerados público-alvo da educação especial a deficiência intelectual, sensorial e física, transtorno do espectro autista, TEA, altas habilidades e superdotação. E no parágrafo 2º, né, ele diz que todos os profissionais da escola estarão envolvidos no atendimento aos alunos público-alvo da educação especial, com o objetivo de reduzir ou eliminar barreiras, proporcionando o apoio necessário a todos eles. Então, o aluno, quando ele chega à escola, ele não é só do professor, ele é aluno da escola. Desde o momento em que ele chega pela porta da entrada e em todos os ambientes da escola, né? A gestão, a coordenação, o professor. Então, ele precisa ter o contato com todos, né? Com os colegas da sala, da escola, para que ele sinta-se, né? Principalmente acolhido e no momento de inclusão. Pode passar. Acho que deu um delayzinho aqui, né? Na nossa. Então, eu vou continuar aqui com a instrução, né? CEGEB de 14/1/2015. A adaptação do currículo regular, ele implica no planejamento das ações pedagógicas, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na metodologia, nas atividades, na avaliação e na temporalidade. Essas ações constituem possibilidades educacionais a serem realizadas pelos professores do ensino regular nas classes comuns, né? Então, a adaptação do currículo é uma ferramenta de ajuste na metodologia, né? Na avaliação, nos objetivos que temos que trabalhar, para que esse aluno tenha acesso aos componentes curriculares, né? Então, nós temos que possibilitar, né, essa variação no objetivo. Por que eu não posso fracionar, né, aquele objetivo que eu tenho que trabalhar com o meu aluno? Então, se ele precisa de um tempo maior, né, na avaliação, nas atividades, então temos que ter este olhar. E vocês já sabem disto, né? Eu só estou reforçando para que isto sempre seja dito, né, aos professores da sala regular. Vamos ver se a gente consegue passar mais um pouquinho. Eu trouxe também para vocês o anexo 3, né, que é do registro da adaptação curricular. Então, é aquele anexo, né, que faz parte dessa resolução também,
e é para uso do professor da sala da classe comum, né? E pode ser elaborado semanal ou quinzenal. Você já tem o conhecimento, né, deste anexo e onde vocês poderão auxiliar os professores, né? Aí eles irão colocar a expectativa de aprendizagem trabalhada na aula, a expectativa para o aluno com deficiência intelectual, a estratégia, a atividade que será trabalhada na aula e também a estratégia, a atividade para o aluno com a deficiência intelectual. Então, vocês poderão sugerir, né, ao professor da sala regular, né, quando forem elaborar esse registro, né, e para que ele também possa ter um norte, né, daquilo que o aluno está aprendendo, de que maneira, né, em relação aos outros e a ele mesmo. E as avaliações, elas devem ser flexibilizadas, adequadas, né, adaptadas, de acordo com as especificidades do estudante, né, com DI, né, ou não. Ter um caráter participativo, e os estudantes com DI, eles devem participar das atividades que envolvam a turma, né? Os trabalhos em grupos ou duplas, né? Então, como que eu vou avaliar o meu aluno, né? Eu avalio todos os dias pela participação, né? Mas aí eu tenho que pensar, né? Este professor tem que pensar, eu proporciono situações para que ele participe da minha aula, né? Então, a avaliação ela é contínua, ela é diária, né? Então, tem que ter este olhar. Então, como que eu vou perceber que este aluno realmente aprendeu este conteúdo, né? Então, nós temos que analisar tudo isso. Pode passar, por favor. Eu vou aguardar um minutinho, porque eu trouxe aqui um exemplo. Tá com um delayzinho aqui. Vou aguardar um momento. Ah, agora chegou. Então, eu trouxe para vocês, né? Esse daqui foi uma adequação curricular feito pela professora Madalena, né? Madalena Cláudia, que ela tem o blog e é muito interessante. Então, essa é de história, né? Para alunos de 8º ano. Então, vamos ver aqui a habilidade, né, que ela está sugerindo é identificar e localizar informações, né, de explícitas e implícitas, em imagens retratando conceitos empíricos e primitivos, sobre trocas de produtos, comércio, mercado e feira, e mercadoria, sem especificar o conceito real de mercantilismo, né? Então, nesta habilidade, né, vai se trabalhar o mercantilismo, né, que foi um conjunto de práticas e ideias econômicas que, só um momento, que dominou a Europa, né, na transição do feudalismo para o capitalismo. Então, a riqueza das nações em formação estava no acúmulo de metais preciosos, na intervenção, né, do Estado na economia e no protecionismo, né? Então, se formos observar aí esta imagem, né, desses dois homens fazendo essa troca, aí ele fala, a figura está mostrando, né, para que observa. O que está mostrando essa figura, né?
E essas pessoas estão trocando o quê? E aí depois ela coloca, né, que antes da existência do dinheiro, as pessoas tinham o costume de trocar mercadorias. Por exemplo, né, trocava-se 1 quilo de milho por 1 quilo de batata, e essa troca recebia o nome de escambo, né? Então, ele olhando para essa imagem, que é tão importante, né, nós colocarmos a imagem, e por um outro lado também, não poluir com tantas imagens, né? E aí faz a pergunta para ele: você trocou algum objeto ou dinheiro com alguém? Se sim, o que foi? Né? Que nome recebia a troca de produtos? Com as trocas de produtos surgiu o mercado, as feiras, né? E as moedas de ouro e prata. Aí aqui ela pede para relacionar, né? Como que era o comércio antigamente, né? Então, o professor, ele conversa com o seu aluno, ele mostra essas imagens, né? E ele vai dando essa sequência, né? Ainda pergunta: você já foi em alguma feira, né? Se sim, que tipo de feira você foi? Pode passar. Aí, a palavra mercantilismo, né? O que que significa? Então, o aluno, vindo, né, dessas questões anteriores, eles poderão compreender realmente qual o significado. E também tem essa figura, né, e faz a pergunta, na Europa, no final da Idade Média, umas das pessoas que governava, mandava nas cidades e países, quem era, né? Então, através dessa imagem, ele vai poder também fazer aqui o X onde é necessário. E hoje, quem governa o país? Né? Uma forma de trazer para cá. E aí ele pede, né, para completar o texto, seguindo as pistas, né, com essas imagens, e para que eles completem. Depois tem a figura da balança comercial, né? E ali ele representa 2 países, que mostra o lucro das vendas das suas mercadorias, né? E depois tem o quadro, né? Um quadro que representa um porto de mar francês na Europa, na Idade Média. Então, assim, aí ele pergunta, né? Você acha que este lugar pertence aos dias atuais, antigamente? E para identificar alguns elementos do quadro. Então, tudo isso é importante para que o aluno, né, possa pensar. Aí, se ele ainda não compreendeu, nós vamos retomar, vamos fazer perguntas de outra forma, né? Então, isso só foi um exemplo, né, para que possa ter uma noção. E eu trouxe de história, porque é um outro componente curricular muito importante. E assim, umas dicas, né, para adaptação curricular que vocês já conhecem e eu só estou reforçando, que é usar, né, sempre situações concretas para todos os aprendizagens, né? Se for fazer uma leitura, fazer em voz alta e mais lenta, né? Dividir o conteúdo em partes menores, né? Se o aluno apresentar dificuldades na escrita, então trazer assim textos e atividades assim impressas para que ele possa, né, num tamanho para que ele possa identificar, que ele possa observar, né? E fazer uso dos exemplos de que ele goste, né? Que use no cotidiano ou assiste na televisão, aí entre outros. Então, a maneira como eu faço uma leitura, a maneira
como eu vou apresentar, né, para este aluno este conteúdo, sempre trazendo, né, imagens que vocês utilizam bastante, né? Vocês utilizam também jogos em salas de recursos. Então, são coisas que vocês podem, né, sugerir por vocês já terem conhecimento, né? Então, essa importância que eu já disse, né, no início, dessa parceria, dessa ajuda, né? Então, tudo isto com foco no aluno, na aprendizagem, na especificidade deste aluno e focar na habilidade que ele já tem, né? E não na deficiência. Muitas vezes alguém vai conversar, né? Cruza, vamos supor, professor da sala de recursos com um aluno com deficiência, chega e nem pergunta para o aluno, pergunta para o professor qual que é a deficiência dele, né? Antes de perguntar o nome, né? Antes de fazer perguntas para o próprio aluno. Então, a gente tem que ter o cuidado, né? De como lidar e vocês, com este conhecimento que vocês trabalham tão bem nas salas de recursos com todos, vocês vão passando, né? Para que esses alunos não sejam motivos de piada, não sejam excluídos, né? E hoje tem uma outra visão, ainda bem, em relação a este aluno. Pode passar, por favor, Rafa. Então, agora eu trouxe para vocês, né? Já estamos no encerramento. É um vídeo de um menininho, né? Então pode passar, por favor. Era uma vez um menininho. Ele era muito pequeno e era uma grande escola. Mas quando o menininho descobriu que podia ir à sua sala caminhando através da porta da rua, ele ficou feliz e a escola não parecia tão grande quanto antes. Uma manhã, quando o menininho estava na escola, a professora disse: "Hoje nós iremos fazer um desenho." "Que bom!" pensou o menininho. Ele gostava de fazer desenhos. Ele podia fazê-los de todos os tipos: leões, tigres, galinhas, vacas, trens e barcos. Ele pegou a sua caixa de lápis de cor e começou a desenhar. Mas a professora disse: "Esperem um pouco, ainda não é hora de começar." E ela esperou que todos estivessem prontos. "Agora," disse a professora, "nós iremos desenhar flores." "Que bom!" pensou o menininho. Ele gostava de desenhar flores. E começou a desenhar flores, com lápis rosa, laranja e azul. Mas a professora disse: "Esperem, vou mostrar como fazer." E a flor era vermelha com caule verde. "Assim," disse a professora, "agora vocês podem começar." Então, ele olhou para a sua flor. Ele gostava mais da sua flor, mas não podia dizer isso. Ele virou o papel e desenhou uma flor igual à da professora. Uma flor vermelha com caule verde. Num outro dia, quando o menininho estava em aula, ao ar livre, a professora disse: "Hoje iremos fazer uma coisa com barro." "Que bom!" pensou o menininho. Ele gostava de barro. Ele pensou que podia fazer todos os tipos de coisas com o barro: elefantes, camundongos, carros, caminhões. Ele começou a amassar a sua bola de barro, mas a professora disse: "Esperem, não é hora de começar." E ela esperou que todos estivessem prontos.
Agora, disse a professora, nós iremos fazer um prato. Que bom! Pensou o menininho. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanhos. E a professora disse: esperem, vou mostrar como se faz. E ela mostrou a todos como fazer um prato fundo. Assim, disse a professora. Agora, vocês podem começar. O menininho olhou para o seu prato. Ele gostava mais do seu prato do que o da professora. Mas ele não podia fazer isso. Ele amassou o seu barro, modelou uma grande bola novamente e fez um prato, igual ao da professora. Era um prato fundo. E muito cedo, o menininho aprendeu a esperar, e a olhar, e a fazer as coisas exatamente como a professora. E muito cedo, ele não fazia mais coisas por si próprio. Então aconteceu que o menininho e sua família se mudaram para outra casa, em outra cidade. E o menininho tinha que ir para outra escola. Esta escola era ainda maior que a primeira e não havia porta da rua para a sua sala. Ele tinha que subir grandes degraus até a sua sala. E no primeiro dia, ele estava lá. E a professora disse: hoje nós vamos fazer um desenho. Que bom! Pensou o menininho, que ficou esperando a professora dizer o que fazer. Mas a professora não disse nada. Ela apenas andava na sala. Veio até o menininho e disse: você não quer desenhar? Sim, disse o menininho. Mas o que vamos desenhar? Eu não sei até que você faça, disse a professora. Como eu posso fazê-lo? Perguntou o menininho. Da maneira que você gostar, disse a professora. E de que cor? Perguntou o menininho. Se todo mundo fizer o mesmo desenho e usar as mesmas cores, como eu posso saber quem fez o quê? E qual desenho de cada um? Eu não sei, disse o menininho. E começou a desenhar uma flor vermelha com o caule verde. Muito bom, né? Este é um vídeo que ele nos chama a atenção, né? Porque nós temos que repensar como que eu estou ensinando este aluno. Eu estou estimulando a criatividade. Ainda eu estava conversando com o Josué, né, sobre esse vídeo, que ele havia contado essa história, e nós procuramos o vídeo dessa história, e uma das perguntas, se o meu aluno, ele conhece as cores, né? Então, a partir do momento que ele conhece as cores, reconhece, então nós vemos realmente que é a imaginação, a importância, né, de podermos verificar a criação deles, né? Então, nós podemos pensar como que eu estou trabalhando com o meu aluno, estou deixando ele criar, está usando a imaginação, as potencialidades, né? Então, trabalhar com alunos, público-alvo da educação especial, é realmente algo muito sutil, né? Que envolve acolhimento, que vocês dão tão bem, para que eles sintam-se seguros, protegidos, né? E com isso deixam fluir tudo aquilo que eles já trazem dentro de casa, né?
com a sua cultura e a sua maneira de ser. E a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças, né? E não com as igualdades. Essa palavra de Paulo Freire. Pode passar, por favor. Então, eu vou disponibilizar, né, a lista de presença para vocês no grupo. E também vou disponibilizar a gravação, né, para aqueles professores que não puderam participar por terem o acúmulo, né? Então é isso que eu trouxe para vocês nessa manhã, falando sobre as adequações curriculares, falando um pouco da educação especial, que vocês sabem tão bem e que trabalham tão bem. Eu vou pedir licença para encerrar a gravação, né?